No cartório, tudo estava pronto para Vera assinar os papéis. Foi então que uma faxineira se aproximou, colocou discretamente em suas mãos um pano empoeirado e sussurrou: "Abra no banheiro, escondido do seu marido." Confusa, Vera fez o que ela disse, e quando desdobrou aquele pano velho e viu o que estava escondido dentro dele... Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Amanhã não começou com o toque do despertador, mas com Márcio já de pé diante do guarda-roupa, de camiseta e calça de moletom, vasculhando as roupas dela. Vera entreabriu os olhos, viu as costas dele concentradas e entendeu na hora. Hoje é aquele dia do qual ele falou a semana toda, o dia do cartório. Márcio se virou, sorriu brevemente e jogou na cama uma saia cinza escura e uma blusa cinza. "Levanta, meu bem, precisamos estar lá às 10. Coloca isso, você fica com uma aparência séria." Vera sentou na cama e pôs os pés no assoalho frio. No apartamento havia cheiro de batata ensopada de véspera e da colônia dele, forte, cara, que ele havia começado a usar com mais frequência. "Talvez eu pense mais um pouco", disse Vera baixinho, de costas para o marido. "Afinal, é uma parte." "A mamãe mesma. Vai começar de novo?" Márcio parou na porta, virou-se para ela e o rosto assumiu aquela expressão paciente, como a de um médico diante de um paciente difícil. "Verinha, a gente discutiu isso 100 vezes. Que parte? São dívidas, não parte. Você entende a palavra dívidas?" Ele se sentou no puff baixo à frente dela, pegou as mãos dela nas suas. As mãos dele eram quentes, bem cuidadas, com unhas aparadas. "A empresa do seu pai está na última. Os fornecedores já estão preparando documentos para a justiça. O banco logo vai chegar para uma auditoria. E sabe quem eles vão arrastar primeiro? Você. Você tem 35% pendurados no seu nome. Assina hoje. Fechamos o assunto." "Não assina. Vamos ficando de cartório em cartório até a aposentadoria. É isso que você quer?" Vera balançou a cabeça devagar. Ela mesma não sabia o que queria. Queria chá. Queria que a mãe estivesse viva e explicasse o que fazer com aqueles papéis. "E o pai, o que ele diz?" perguntou Vera. O pai... Márcio suspirou e soltou as mãos dela. "Já te disse 100 vezes. Ele mesmo pediu para resolver em silêncio, sem escândalos. Ele não tem cabeça para você agora. A empresa está pegando fogo. Se você ligar, ele não vai atender. Você sabe como ele é. As máquinas eram mais importantes do que a mamãe. Agora vai ser a mesma coisa com você." Algo em Vera tremeu. Ela quis rebater que a mãe justamente dizia que o pai simplesmente não sabia demonstrar amor da maneira certa, que todos os sentimentos ficavam guardados dentro dele, que as mãos dele viviam cobertas de graxa das máquinas, mas o coração era mole. Só que Márcio já tinha ido para a cozinha, e de lá chegou o barulho da chaleira fervendo e o tinido das xícaras. Vera se levantou. Foi até a janela. O quintal estava cinzento, outono tardio, folhas coladas ao asfalto pela chuva. No banco perto da entrada havia a vizinha Dona Lúcia, de lenço na cabeça, alimentando pombos. Vera a observou e pensou que a Dona Lúcia não sabia nada de partes societárias e contratos. O neto dela tinha entrado no curso técnico e ela estava feliz. "Vera, vem tomar café", chamou Márcio da cozinha. "Fiz um sanduíche de queijo e preparei chá. Coloquei hortelã do jeito que você gosta." Estranho, pensou Vera. No último mês, o marido havia ficado especialmente atencioso. Antes era ela que corria em torno dele de manhã para passar as meias, escolher a camisa. Agora era ele quem servia o chá, escolhia as roupas, dava um beijo na têmpora e dizia "meu bem", com tanta frequência que ela havia quase se acostumado. Só que bem no canto da consciência rondava um pensamento de que essa nova ternura estava de alguma forma ligada aos papéis que ficavam na pasta de couro preta na prateleira do corredor. Na cozinha, a mesa já estava posta. Sanduíche de queijo cortado em quadradinhos, xícara de chá fumegante.
Márcio estava sentado do outro lado, folheando algo no celular de vez em quando, sorrindo para a tela. Quem está te escrevendo? Perguntou Vera, mordendo o pão. É o Robinho confirmando que horas vai chegar. Diz que tem fila no cartório. Roberto Ferreira, sócio do pai, aquele com quem Márcio, no último ano, havia se tornado tão próximo, como se tivessem estudado juntos na escola. Robinho, repetiu Vera. Você o chama de Robinho agora. Tem algum problema? Márcio ergueu os olhos. É um cara legal. Ele, entre outras coisas, não está ficando com a sua parte de graça. Está com pena de você. Ele também não nada em dinheiro como parece. Quer apenas nos tirar do buraco. Nem todo mundo faria isso. Vera assentiu. O chá estava doce demais. A hortelã encobria o sabor do açúcar. E eu, ao menos, posso ouvir a voz do papai pelo telefone, antes de assinar. Márcio pousou o celular com a tela para baixo. Verinha, você mesma sabe como isso parece por fora. 2 anos sem ligar. E agora, do nada, liga justamente hoje, quando precisa assinar. O que ele vai pensar? Que você está farejando dinheiro? Que dinheiro? Murmurou Vera. Você mesmo diz que só tem dívidas. Exatamente. E com esse telefonema você só vai mexer no coração dele. Assina, aí depois, daqui a 1 mês ou 2, você liga com calma e vocês têm uma conversa de verdade. Ele se levantou, deu a volta na mesa, se inclinou e deu um beijo no alto da cabeça dela. Eu te amo. Só quero que a gente saia desse lodaçal. Vera assentiu de novo. Contradizê-lo seria não confiar nele, e ele fazia nada além de zelar por ela. Ela lavou a xícara, colocou a saia cinza, a blusa cinza, o casaco escuro por cima. Ficou um tempão na frente do espelho sem se reconhecer. 42 anos. Uma vez a chamavam de bonita. Agora ela própria olhava e pensava. Bonita o quê? Você é uma tia cansada. Vamos. Márcio já estava de pé com a pasta nas mãos. O carro está lá embaixo. No elevador, Márcio ficou digitando no celular e depois levou o aparelho ao ouvido. Rô, a gente saiu uns 20 minutos, fica do lado de fora, não entra sem a gente. A voz dele era profissional, leve, quase alegre. No carro, Márcio ligou o rádio. Tocava uma música calma, sem letra. Pela janela, a cidade cinzenta se esticava. Paradas com bancos gastos, farmácias com cruzes verdes, mercadinhos de bairro. Num semáforo ficaram parados por um tempo. Vera olhava para uma velhinha com carrinho e pensava que a mãe tinha um igual, quadriculado. Depois que a mãe morreu, Vera jogou esse carrinho fora no 3º dia. Márcio disse, não precisa encher o apartamento de quinquilharia. Por que está quieta? Perguntou Márcio, pensando na mamãe. Márcio suspirou, pôs a mão no joelho dela. Verinha, quando assinar vai esquecer. Aí a gente vai viver de verdade. Vera não respondeu. No peito havia um aperto, como antes de uma tempestade. Ela se lembrou de como a mãe, antes de ir para o hospital, já magra, com as mãos transparentes, segurava o pulso dela e dizia, Verinha, essa parte é minha para você. Não entregue para ninguém, principalmente se ficarem te convencendo. É a sua proteção e a proteção do papai. Entendeu? Na época, Vera assentia e achava que a mãe estava delirando por causa dos remédios. Agora, essas palavras voltavam e apertavam a garganta. O cartório ficava num prédio antigo numa esquina do centro. Já havia sido o registro civil do bairro, depois um banco, agora era cartório. Na porta, como prometido, estava Roberto Ferreira, com casaco escuro e cachecol de lã fina. Verinha, querida, bom dia. Então prontos? Não se preocupe, são só 10 minutos. Ele falava com gentileza, mas os olhos eram os de um contador cansado, atentos, penetrantes. Vera sorriu com esforço, assentiu. Eles entraram no prédio, subiram ao 2º andar por uma escada ampla com degraus desgastados. No patamar havia um cartaz, mantenha o silêncio, e uma monstera grande num vaso com rodas. No corredor, já havia pessoas sentadas num banco. Um casal idoso com uma pasta de papéis, um rapaz jovem de jaqueta. Havia cheiro de poeira, verniz do piso e um leve aroma de café vindo da porta aberta da secretaria.
Num canto, zumbia um bebedouro velho, com uma das laterais colada com fita. Esperem aqui, disse Roberto. Eu e Márcio vamos entrar, dar mais uma passada nos papéis com o tabelião, para você depois só assinar e pronto. Por que não posso ir junto? Perguntou Vera baixinho. Pode, claro, respondeu Márcio sem olhar para ela. Mas para que você precisa dessa burocracia? Senta, descansa. 5 minutos. Ele a empurrou levemente em direção ao banco. Vera se sentou. Roberto e Márcio foram até uma das portas, bateram, desapareceram lá dentro. Vera pôs a bolsinha no colo e a envolveu com as 2 mãos. Uma sensação estranha puxava sob as costelas, como se ela tivesse entrado na água, e de repente percebido que não havia fundo. Ela olhava para as paredes caiadas do corredor, para a luminária velha no teto, e não conseguia acreditar que em alguns minutos assinaria algo, a partir do qual a parte da mãe iria para um desconhecido. Embora por que desconhecido? Para o sócio do pai, que tinha pena dela. Foi então que no fim do corredor apareceu uma mulher, idosa, baixinha, de avental cinza por cima de um casaquinho de tricô. Numa das mãos, um balde com rodo com rodinhas, na outra, um pano gasto. Cabelos brancos presos num lenço, nos pés chinelos de borracha simples. Ela empurrava o balde devagar pelo corredor, parava, limpava manchas no chão. Havia algo familiar no rosto dessa faxineira, as ruguinhas ao redor da boca, os olhos bondosos com pálpebras pesadas. Ela lembrava alguém. A faxineira levantou a cabeça, cruzou o olhar com o de Vera e ficou paralisada por um instante, brevíssimo, como quem reconhece alguém. Depois desviou os olhos e voltou a passar o rodo com passos seguros. Um cheiro quente de cloro subiu do balde. Desculpe, vou tirar os pés do caminho, disse Vera baixinho, dobrando os joelhos. Fica, murmurou a faxineira sem olhar para ela. A voz era baixa, ligeiramente rouca. Você está no tabelião? Sim. Para a herança? Vera se surpreendeu com a pergunta, mas assentiu. Para assinar? Sim. Para transferir uma parte, para o sócio do meu pai. A faxineira ficou paralisada um instante. O rodo parou de ranger no chão. Depois voltou a trabalhar. E o pai onde está? Ainda mais baixinho. Não veio, tudo está sendo resolvido pelo meu marido. A faxineira não respondeu, apenas inspirou fundo e soltou o ar devagar, como quem está se decidindo. Empurrou o balde em direção ao fim do corredor. Vera recostou no encosto do banco, fechou os olhos. A cabeça estava pesada, as têmporas latejavam, passos leves, cautelosos. De volta, Vera abriu os olhos. A faxineira estava parada bem à frente dela. Nas mãos o mesmo pano seco, cinzento e empoeirado, amassado, enrolado, com manchas escuras de sujeira antiga. O rosto da mulher estava firme, determinado, e ao mesmo tempo, assustado. Pega, sussurrou a faxineira, mal audível. O quê? Vera ficou confusa. Para que eu quero um pano? Pega, repetiu a mulher, e num movimento rápido enfiou o pano amassado direto nas mãos de Vera. A faxineira olhou para o lado, brevíssimo, na direção da câmera no teto. Depois se inclinou um pouco mais. Abre no banheiro, só não na frente do seu marido, por favor. Vera abriu a boca para perguntar algo, mas a faxineira já havia se endireitado, agarrado à alça do balde e saído rápido, como se a conversa nunca tivesse existido. Vera ficou sentada com o pano nas mãos como se fosse um ferro quente. O coração bateu uma vez, alto, fundo. O casal idoso ao lado conversava sobre seus papéis. Ninguém havia prestado atenção. Abre no banheiro, só não na frente do marido. As palavras giravam na cabeça. Na frente do marido, que agora estava atrás da porta com Roberto passando pelos papéis, que 3 vezes pela manhã a havia beijado na têmpora e chamado de meu bem. Vera se levantou. Os joelhos tremiam levemente. Ela enfiou o pano sob o meio casaco, prendeu com o cotovelo, foi até a secretária e perguntou em voz baixa onde ficava o banheiro. A secretária apontou para o fim do corredor, à esquerda. No banheiro estava quieto,
com cheiro de aromatizante de lavanda e cloro. Uma cabine ocupada. Vera entrou na outra, trancou, pendurou a bolsinha no gancho, ficou parada um segundo ouvindo sua própria respiração. Depois pegou o pano e começou a desdobrá-lo com cuidado. Os dedos de Vera tremiam. Lá dentro havia algo duro, pequeno. Ela desdobrou a última camada e na palma caiu um pendrive de plástico preto. No corpo, uma faixa branca. Na faixa, escrito a caneta preta numa letra apressada, 3 palavras. Vera, antes de assinar. Vera olhava para o pendrive e os dedos foram esfriando devagar. Na cabine ao lado, a descarga deu água. Saltos femininos foram em direção à pia. Vera ficou parada, imóvel, até os passos se apagarem. Então abriu a bolsinha, desabotoou o bolso interno com zíper, enfiou o pendrive lá, fechou o zíper, dobrou o pano e guardou no bolso do casaco. Na cabeça estava vazio e ecoante. Só uma palavra martelava. Não assina, não assina, não assina. Ela saiu da cabine, foi até a pia. No espelho a encarava uma mulher pálida com olheiras cinzentas. Vera jogou água fria no rosto, enxugou com papel toalha. Certo, disse ela para si mesma mentalmente. Hoje eu não assino nada. Ela saiu para o corredor. Na porta do escritório já estava Márcio, o rosto satisfeito, relaxado. Ao vê-la, ele deu um passo em sua direção. Onde você estava, Verinha? Entra, verificamos tudo, está limpo. Vera parou diante dele, colocou a mão na barriga, curvou-se levemente. Márcio, estou mal. Deu tontura. O rosto de Márcio ficou rígido. O sorriso escorregou num segundo. O que quer dizer com tontura? Você enlouqueceu? O tabelião está esperando. Não consigo agora. Ela falava baixinho, mas com firmeza. Está tudo rodando diante dos meus olhos. Que assinatura vou dar nesse estado? Márcio olhou para a porta. Os maxilares contraíram. Verinha. Ele se inclinou para ela, baixou a voz até um sussurro sibilante. Você entende o que está fazendo agora? Está me envergonhando. Roberto não vai ficar esperando. Márcio, eu vou cair aqui mesmo. Vera se apoiou no ombro contra a parede. Não consigo assinar hoje. Na porta do escritório saiu Roberto de óculos com uma pasta fina. Fingiu preocupação. O que aconteceu, Verinha? Está passando mal? A cabeça, murmurou Vera. Me desculpe, está tudo girando. Roberto olhou para Márcio por cima dos óculos, um olhar brevíssimo, muito frio. Márcio entendeu, falou com voz suave, uma voz estranha. Claro, Verinha, saúde em primeiro lugar. A gente remarca. Amanhã ou depois eu assino com calma. É verdade, Roberto? Claro, claro, acenou o outro. O principal é você melhorar. Márcio a pegou pelo cotovelo, a levou para a escada. No caminho ele dizia algo baixinho para Roberto por cima do ombro. Parecia que estava se desculpando. Vera mal ouvia. Por dentro havia apenas uma coisa: o pequeno pendrive preto no bolso interno da bolsinha. Na rua choviscava. Márcio abriu o guarda-chuva sobre ela, a levou para o carro. Márcio, Vera soltou o cotovelo com cuidado. Vou chamar um táxi. Quero ficar sozinha por um momento. Vou para casa sozinha. Vou passar na farmácia pelo caminho. Por favor. Ele parou. Olhou para ela de forma escrutinadora. Vera aguentou o olhar o quanto pôde. Você está estranha, disse Márcio devagar. Tem certeza que está bem? Só estou mal. Vou para casa deitar, te ligo. Ele hesitou. Depois acenou para um táxi que passava. O táxi parou. Márcio se inclinou pela janela e deu o endereço de casa ao motorista em voz alta. Cuidado com ela. A mulher está passando mal. Márcio fechou a porta. O carro arrancou. Alguns segundos depois, Vera se inclinou em direção ao motorista. Desculpe, pode mudar o endereço? Não para casa. Preciso ir à Rua das Acácias, número 14, onde fica o banco e a relojoaria ao lado. O motorista deu de ombros. Conheço. Sem problema. O carro virou num outro semáforo. Vera apertava a bolsinha com as 2 mãos, sentindo através do tecido o pequeno quadrado duro no bolso interno. Pela janela passavam paradas molhadas,
bancas gastas, e por dentro de Vera havia apenas uma coisa martelando, no ritmo dos limpadores de para-brisa. Antes de assinar, antes de assinar, antes de assinar. A gráfica e copiadora da Rua das Acácias era pequena, com 2 vitrines, espremida entre o banco e a relojoaria. Vera empurrou a porta de vidro. Uma campainha tilintou sobre sua cabeça. Por dentro havia cheiro de toner quente e café da máquina no canto. No balcão estava Lena, uma moça de uns 30 anos, de cabelo curto e óculos de armação fina. Lena tinha trabalhado com Vera na contabilidade e saíra para abrir seu próprio negócio. Elas se trocavam mensagens no aplicativo nos feriados. Às vezes ligavam uma para a outra. Agora Lena levantou os olhos do computador e sorriu surpresa. Vera, o que aconteceu com você? A voz de Vera tremia. Lena, preciso muito. Abre o pendrive para mim no computador e imprime logo, só que sem ninguém aqui. Lena a olhou com atenção. Largou o celular, se levantou. Não tenho clientes. Entra aqui atrás. Vera passou para o outro lado do balcão, sentou numa cadeira giratória rangente ao lado de Lena, tirou o pendrive da bolsa. As mãos tremiam tanto que o corpo de plástico preto escorregou dos dedos várias vezes. Lena pegou o pendrive em silêncio, encaixou na entrada USB do computador. Na tela abriu uma janela com pastas. Então, o que estou procurando? Perguntou Lena baixinho. Não sei. Tudo. Só não fecha se aparecer coisa assustadora. Havia 4 pastas. Relatórios, dívidas, cartas, conversas. Lena clicou na primeira. Dentro havia arquivos PDF com o cabeçalho da empresa do pai. Vera reconheceu o logotipo na hora. Aquele que a mãe certa vez havia desenhado à tinta nanquim na mesa da cozinha. Lena abriu o primeiro arquivo. Era um relatório trimestral. Receitas, despesas, lucro. Vera se inclinou mais perto da tela. O lucro vinha de forma estável. Na linha de baixo havia números que fizeram a garganta de Vera secar. Nada de empresa dando o último suspiro. Pelo contrário, no relatório havia uma linha separada. Fornecimento de uniformes profissionais para uma rede de clínicas particulares. O contrato era recente, de 2 meses atrás. O valor tinha 6 zeros. O que é isso? Sussurrou Lena, virando o monitor para ela. Vera, a empresa do seu pai é milionária. Vera assentiu em silêncio. Os olhos ardiam. Ela se lembrou de como Márcio, na véspera, havia enfiado na cara dela uma impressão com uma porção de números e dizia: Está vendo, os fornecedores já estão apresentando autos. Em 1 mês vão ter oficiais de justiça. Ela assentia, acreditava, porque não entendia nada daquelas notas. Lena abriu a segunda pasta, dívidas. Lá estavam os mesmos autos que Márcio havia mostrado em casa. Formulários, carimbos, assinaturas. Só que agora Lena clicava nos dados das empresas fornecedoras e rapidamente os digitava num navegador aberto ao lado. Espera, a Altex Brasil foi registrada há 6 meses. Endereço jurídico, um apartamento nos arredores. A Contrade Oeste, o fundador é a mesma pessoa que na Altex. A Logística do Sul, mesma coisa. Vera engoliu em seco. Lena não era advogada, mas em 15 anos de contabilidade havia visto muitas empresas de fachada como essas. No rosto dela havia a expressão que as pessoas têm quando de repente percebem que não estão conversando com o paciente, mas com o diagnóstico. Abre a próxima, pediu Vera. Terceira pasta, cartas, digitalizações, envelopes com selos, folhas cobertas de uma letra grande, levemente inclinada. Vera reconheceu aquela letra à primeira vista. Tinha em casa, numa caixa de sapato, cartões da mãe assinados com aquela mesma letra, só que a assinatura no final era outra. Seu pai. Lena abriu silenciosamente a primeira carta. Vera se inclinou para a tela. Filhinha, não sei por que você não responde. Se eu te magoei com alguma coisa, vem cá, a gente conversa. A empresa não é mais importante para mim do que você. É que não sei pedir desculpa do jeito certo. Você me conhece. Com a sua mãe, eu também não sabia dizer essas palavras. Ela aguentava. Eu achava que você entendia sem palavras. Parece que fui um tolo, vem mesmo que seja por 1 hora.
Depois havia um trecho desigual, onde parecia que algo havia pingado no papel. Chá? Ou não era chá? Vera se afastou do monitor, pressionou a palma contra a boca. Lena ficou em silêncio. Apenas empurrou para ela uma caixa de lenços. Quando foi escrito? Vera forçou as palavras. Lena rolou a tela. Nas digitalizações, abaixo do texto, havia datas escritas pela mesma mão. 1 ano e meio atrás. 1 ano atrás. 8 meses atrás. 3 meses. A última, 2 meses atrás. 6 cartas. 6 cartas que Vera nunca havia visto. 6 cartas que o pai havia escrito e, ao que parecia, enviado, e elas iam parar em algum lugar sem chegar às mãos dela. Vera, devagar, como em sonho, passou o dedo pela tela, como se quisesse tocar aquela letra. Lena, abre a última. Conversas. Lena clicou. Dentro havia arquivos de áudio, 3, com nomes curtos. Lena abriu o primeiro. Das caixinhas veio uma voz. Primeiro barulho de café, louça, fragmentos de outras vozes. Depois a voz de Márcio. A mesma voz que naquela manhã havia dito meu bem e servido chá com hortelã. Olha, Rô, ela vai assinar. Eu trabalhei esse assunto com ela por 2 anos. Ela já não sabe mais se o pai a ama ou a odeia. Eu falei tanto para ela sobre ele que agora ela tem reflexo de chorar só de ouvir a palavra empresa. A segunda voz, grave, tranquila, com uma leve falta de ar. Roberto. Você só a leva calma até o cartório, para ela não mudar de ideia no caminho. Sabe como é mulher, mãe, amigas. Sem amigas. Ela é doméstica como um gato. À noite tiro o telefone dela, digo que a gente precisa descansar das redes sociais. Ela mesma fica feliz. Uma risada curta, baixa, masculina. E o sogro? Perguntou Márcio. Com o seu Nicolau, eu mesmo converso. Vou dizer que a filha abriu mão da parte por conta própria, que não quer nada com ele. E assinou sem lágrimas. Ele pode dar um soco na parede, mas não vai se mexer. Ele está sozinho como um tronco agora. E os meus 8? Você recebe os seus 8 depois da transferência. Não antes. Lena apertou parar. Na copiadora estava silêncio. Só zumbia o computador, e lá fora, na rua, uma buzina de ônibus soou ao longe. Vera estava sentada olhando fixamente para um ponto no monitor. Na cabeça estava vazio, como num quarto apagado. Eu trabalhei esse assunto com ela por 2 anos. À noite, tiro o telefone dela. Ela é doméstica como um gato. Vieram à mente detalhes miúdos. Como Márcio no ano anterior havia dito que o pai ligou no telefone de casa e gritou que ela não aparecesse mais. Como sumiram os cartões que antes chegavam pelo correio, Márcio explicou que o carteiro jogava em caixas erradas. Como certa vez ela discou o número do pai pelo celular, ninguém atendeu, e Márcio depois disse que o pai mesmo havia bloqueado todos os contatos dela. Como o telefone dela ficava de noite na mesinha do lado de Márcio. Para você não ficar presa nas redes sociais, meu bem. Lena, disse Vera. A voz saiu rouca. Imprime tudo. Todos os relatórios, todas as cartas, a lista dessas empresas de fachada, e copia o áudio para um pendrive separado. Só tenho 1. Vou devolver depois. Faço 2 agora. Lena já estava tirando pendrives novos de uma gaveta. E envio tudo para a nuvem com a minha senha, de segurança. Te passo o endereço. A impressora começou a sussurrar. Uma folha depois da outra caía na bandeja. Lena trabalhava em silêncio, rápido, como enfermeira na sala de curativos. Por um instante, a campainha tilintou. Entrou um homem com uma nota. Lena disse tranquilamente: Desculpe, manutenção técnica, volte em 1 hora. O homem saiu. Lena trancou a fechadura, virou a plaquinha para fechado. Quando a última folha saiu na bandeja, Vera tinha uma pilha fina de 40 folhas. Lena as colocou num envelope de papelão grosso, colou, estendeu para Vera, e a parte o segundo pendrive. Para onde você vai agora? Vera olhou para o envelope em suas mãos e pela primeira vez em longos meses, a palavra pai não a fez cambalear. Para o meu pai. Lena assentiu, não disse nada. Apenas apertou o ombro dela.
Vera saiu da copiadora. A chuva havia aumentado. A rua molhada brilhava com os faróis. Ela parou uma van velha na esquina que ia em direção ao interior, onde, próximo à fábrica, num pequeno bairro, morava seu Nicolau. Por dentro, havia cheiro de roupa molhada, gasolina e algo doméstico, como ovos cozidos levados para a viagem. Vera se sentou na janela, no fundo de tudo. Apertava o envelope contra o peito com as duas mãos. Pela janela se estendiam campos cinzentos, capim achatado ao chão, árvores nuas, poças nos sulcos do asfalto. Numa certa altura, ela tirou o celular. O dedo ficou parado sobre o contato pai. Por 2 anos ela havia tido medo daquela palavra. Agora apertou. Chamadas longas, 1, 2, 3, 6. Vera já ia desligar quando de repente a linha fez barulho. Quieto, um pouco partido. Alô? Pai, disse Vera, e a garganta travou na hora. Pai, sou eu. Silêncio longo. Dava para ouvir só a respiração. Vera. A voz dele ficou abafada. É você mesmo? Pai, estou indo para você. Estou na van. Em uns 40 minutos estou aí. Você está em casa? Estou em casa. Você está vindo sozinha? Sozinha. Silêncio de novo. Depois ele tossiu como de costume antes de dizer algo importante. Estou colocando a chaleira para esquentar, filha. E desligou. Vera ficou sentada com o telefone encostado na bochecha. A vizinha aposentada, 2 bancos adiante, olhava com tato pela janela. Quando a van parou na virada para o bairro, a chuva havia quase passado. Vera desceu, olhou em volta. Até a casa do pai eram uns 300 metros de asfalto esburacado. Ela andava rápido, ainda apertando o envelope contra o peito. Pelos lados se estendiam cercas. Atrás delas, laranjeiras velhas, estufas de alguém, carros enlameados. A casa era a mesma de infância. Térrea de alvenaria com uma edícula e uma janela grande dando para a cozinha. Sobre o alpendre, uma lâmpada num bocal de vidro. Perto do alpendre, botinas velhas numa sapateira. Vera subiu os 3 degraus e não teve tempo de bater. A porta se abriu. Na soleira estava o pai, envelhecido, com muito cabelo branco, já não só nas têmporas, mas na cabeça toda. Rosto com rugas, olheiras. Vestia uma camisa de flanela velha xadrez, por cima um colete que a mãe havia tricotado uns 10 anos antes. Vera o reconheceu. Ele olhou para a filha. Devagar como uma folha seca, a bochecha dele tremeu. Você veio mesmo sozinha? Perguntou seu Nicolau em voz baixa. Vera quis responder algo, mas o ar ficou preso na garganta. Ela simplesmente deu um passo à frente e encostou a testa no ombro dele. O pai ficou primeiro duro como uma estaca, depois levantou os braços com hesitação e a abraçou. Ele cheirava a sabonete de coco, óleo de máquina e colete velho de lã. Era o cheiro da infância dela. Ficaram assim por um tempo. Depois ele a afastou com suavidade, passou a mão pelos olhos. Está com frio. Entra, filha. Pus batata para fritar. Ouvi quando você disse que estava vindo, na banha, do jeito que a mãe fazia. Por dentro estava quente, com cheiro de cebola frita, pão caseiro e um leve cheiro de remédio da farmacinha na prateleira. Na mesa já havia 2 xícaras, uma chaleira embrulhada num pano de prato, açúcar em cubinhos numa caixinha de metal. Tudo como antes. Vera tirou o casaco, sentou à mesa, o pai na frente. Ele a olhava e ficava quieto, como se tivesse medo de ser o primeiro a dizer algo errado. Vera pôs diante dele o envelope, por cima, o pendrive. Pai, disse ela baixinho, me perdoe. Seoshins, por favor, leia tudo agora, porque senão não vou ter forças para contar. Ele olhou para o envelope, depois para a filha, esfregou o polegar na mesa. O que tem aí, Vera? Tem a verdade, pai. Sobre mim, sobre você, sobre Márcio, sobre Roberto. Leia. Seu Nicolau colocou os óculos de armação fina de metal, desatou o cordão do envelope, tirou a primeira pilha de folhas. Eram as cartas, as suas próprias cartas. Em cima estava aquela folha. Filhinha,
Não sei por que você não responde. Ele olhava para a própria letra, por um longo tempo. Depois ergueu os olhos para Vera. Você as está vendo pela primeira vez? Pela primeira vez, pai. Algo no rosto dele se moveu, como em alguém a quem acabam de arrancar um prego importante que sustentava tudo. Em silêncio ele folheou as cartas. 1, 2, 3. Reconhecia cada uma. Pôs em ordem numa pilha. Depois pegou os relatórios, as empresas de fachada, a lista de dívidas. Reconheceu também esses formulários. Esses caras, disse ele em voz abafada, apontando o dedo para um dos dados. Esses caras apareceram na primavera. Roberto os trouxe pessoalmente. Disse que eram fornecedores novos. Eu até estranhei. Por que tão longe de outra região? Mas ele disse, os preços são outros. Seu Nicolau é uma vantagem para você. E eu assinei. Fui um tolo. Ele tirou os óculos, esfregou o nariz. Vamos ouvir o áudio? Vamos. Vera se levantou, foi até o notebook velho que ficava numa mesinha perto da parede. Encaixou o pendrive. Em 1 minuto na cozinha do pai, soou a voz de Márcio, a mesma que ela havia ouvido 1 hora antes na Lena. Eu trabalhei esse assunto com ela por 2 anos. Seu Nicolau ficou sentado de cabeça baixa. Quando chegou os meus 8, ele cerrou o punho a ponto de os nós branquearem. Quando Roberto disse, ele está sozinho como um tronco agora, o pai baixou o punho na mesa em silêncio. As xícaras tilintaram levemente. A gravação terminou. A cozinha ficou quieta de novo. Na cozinha o óleo borbulhava suavemente. O pai se levantou, desligou o fogão. A batata havia queimado um pouco. Eu achava que você tinha me riscado da vida, filha, disse ele, de costas para ela. Escrevia as cartas. Eu mesmo levava ao correio, como carta registrada com aviso de recebimento. Os avisos voltavam, alguém assinava que havia recebido. Eu achava que você sabia e ficava em silêncio. 1 ano e meio de silêncio. Ligava para você no fixo. Ninguém atendia. No celular. Às vezes ocupado, às vezes fora de área. Vim no inverno passado, lembra? Márcio me abriu a porta. Disse que você estava dormindo. Que não mandasse acordar. Que tinha ficado chorando a noite toda por minha causa. E eu fui embora. Ele parou, passou a palma no rosto. E para mim? Respondeu Vera baixinho. Márcio dizia que você me achava inútil, que só pensava na empresa, que não queria me ver e só esperava a assinatura. Eu acreditei nele, pai. Acreditei porque a mamãe havia morrido e não havia mais ninguém para me dizer como as coisas realmente eram. Seu Nicolau desceu devagar até a banqueta, ficou quieto, depois levantou os olhos, e Vera viu que na bochecha dele havia uma lágrima escorregando fininha, como de uma torneira com o vedante ruim. Ele a enxugou com a palma, como se fosse um inseto. Filha, eu nunca te expulsei da minha vida, só aprendi a calar. Achava que você mesma viria quando quisesse. Vera se levantou da mesa, foi até ele, abaixou no agachamento e tomou a mão áspera dele nas suas. A mão estava quente, com pequenos cortes, como a mão de todos os que trabalham na indústria. Vim, pai. Ele olhou para a filha de cima para baixo e pela primeira vez em 2 longos anos sorriu para ela. Não amplamente, não para a câmera. Do jeito que as pessoas sorriem quando algo dentro delas se soltou e dá para respirar um pouco. Amanhã, disse ele endireitando-se. Amanhã, filha, a gente vai trabalhar. Temos muito trabalho pela frente. Vera assentiu. Amanhã começou cedo. Márcio saiu para o trabalho às 8. Tinha umas reuniões no banco. Estava com pressa, beijou Vera na têmpora, prometeu passar no mercado à noite para comprar mantimentos e bateu à porta do prédio. Vera esperou até o carro dele sair do pátio, ficou mais 1 minuto à janela, e só então se permitiu soltar o ar. A noite havia passado como em névoa. Ela ficara deitada ao lado do marido, olhando o teto escuro e contando os minutos até o amanhecer. Às vezes, Márcio se movia no sono e murmurava alguma coisa. Tranquilo, como dono do pedaço, como alguém cujos planos estão dando certo. Toda vez que Márcio se virava, os ombros de Vera se contraíam. À tarde da véspera, na casa do pai,
Ela revivia na cabeça sem parar. Batata que ele não terminou de fritar. A gravação de Márcio no notebook. As cartas. Antes de ela partir de volta para casa, Vera e seu Nicolau haviam combinado algo simples. No dia seguinte, ela lhe ligaria de manhã, assim que o marido saísse, e eles começariam a juntar tudo num único processo. Naquele dia, precisavam chegar à contadora antes do almoço, depois ao advogado, e ligar mais uma vez para Dona Gilda, a mesma faxineira. O pai havia ligado para Dona Gilda naquela tarde, na presença de Vera. Foi um dos momentos mais difíceis da noite para ele. Por um longo tempo, ele não conseguia acreditar que o pendrive havia sido reunido e passado por ela. A Gilda, aquela que lava o chão para a gente há 10 anos. Espera, filha, vou ligar para ela, discou. Dona Gilda demorou para atender. Quando atendeu, a voz de seu Nicolau tremeu. Gilda, aqui é Nicolau, eu sei de tudo. Obrigado. Preciso conversar com você. A filha e eu viemos amanhã. Conversamos pessoalmente. Não vai mudar de ideia. Do outro lado, Dona Gilda respondeu baixinho. Seu Nicolau, eu já passei 10 anos mudando de ideia. Venham. Vera ligou para o pai logo de manhã. Seu Nicolau atendeu no segundo toque. A voz estava rouca, como de quem também não havia dormido. Pai, o Márcio saiu, estou pronta. Passo para te buscar em 40 minutos. Fica perto do prédio vizinho, não do seu. Nunca se sabe. Os vizinhos... Certo. Vera se vestiu rapidamente, colocou o casaco, desceu para o pátio. A manhã estava fresca. O asfalto molhado brilhava. Pombos vasculhavam junto às lixeiras. Ela foi até o prédio vizinho, parou na guia. 40 minutos depois, na calçada parou uma Hilux cinza escura. Não nova, não chamativa. Um carro robusto de trabalho, que seu Nicolau dirigia havia uns 6 anos e não pretendia trocar. Ele mesmo dizia, enquanto andar, não mexemos. Entra, filha. No carro havia cheiro de hortelã de um sachê de farmácia no painel e um leve odor de óleo de máquina, inseparável do pai. Seu Nicolau estava abatido, com olheiras roxas, mas nos olhos havia algo que ontem ainda não existia. Determinação. Dormiu nada. Você também? Vamos. Partiram. A cidade estava acordando. Descarregavam pão num mercado. Uma aposentada com carrinho estava no semáforo. Os ônibus iam uns atrás dos outros. Seu Nicolau dirigia com cuidado, sem pressa. Tirou do porta-luvas um caderno de registros grosso e velho, encadernação de couro marrom com cantos gastos, e pôs no colo da filha. Não dormi. Levantei os romaneios antigos. Olha! Vera abriu. O pai apontava para as anotações sem tirar os olhos da estrada. A Altex Brasil é aquele cara que Roberto trouxe na primavera. Magro, de boné. Me lembro dele. Ficou me enfiando o contrato na mão como vendedor de feira. A logística do Sul, Roberto disse, os galpões deles ficam numa região vizinha, perto da rodovia. Na época perguntei, tem como verificar? Ele deu uma risada. Seu Nicolau, o senhor deve confiar em mim como em si mesmo, 20 anos juntos. E eu confiei. Vera ouvia e pela primeira vez via o pai não como o dono severo da fábrica, mas como um homem que por anos havia sido enrolado devagar, com cuidado, pouquinho a pouquinho. Iam enfiando papéis na hora certa. Faziam com que seu Nicolau mesmo assinasse aquilo que depois se voltaria contra ele. Pai, a gente precisa de uma contadora, alguém que conhecesse esses documentos por dentro. Dona Lourdes, a contadora velha, foi a sua mãe que a contratou. Roberto a demitiu 2 anos atrás, disse que havia erros na escrituração. Eu discuti, mas não insisti. Achei que a mulher não queria mais, que era para deixar ir. Onde ela está agora? Em casa. De vez em quando eu mandava um dinheirinho para a aposentadoria, pelo meu jeito, pela mão do motorista. Ela aceitava. Muito orgulho. Mas a filha dela é doente. Era necessário. Vamos primeiro até ela. Depois buscar a Dona Gilda. Depois ao advogado. Dona Lourdes morava num prédio comum de 2 andares na periferia. Varanda com tinta descascada. Na janela, gerânios. Quando o pai chamou pelo interfone, ela respondeu imediatamente.
como se estivesse esperando. Ela mesma abriu a porta. Baixinha, atarracada, com cabelos grisalhos bem cortados e um roupão por cima de um suéter. Viu seu Nicolau, ficou paralisada na soleira, depois olhou para Vera. Seu Nicolau, o senhor... Vim até você, Lourdes, com a minha filha, por um assunto antigo. Me deixa entrar? Ela recuou em silêncio. Entraram numa pequena entrada onde havia chinelos enfileirados e cheiro de cebola frita. Na cozinha, ao redor de uma mesa redonda coberta com uma toalha plástica de girassóis, Dona Lourdes ouviu tudo. Sem interromper. Só as bochechas foram ficando cada vez mais manchadas, como acontece com quem tem pressão alta. Do quarto ao lado chegava às vezes uma voz fraca. Vera entendeu. A filha. Quando Vera tirou as impressões, a contadora colocou os óculos que ficavam pendurados num cordão e foi folheando as folhas rapidamente, sem se demorar muito em cada uma. Tinha mãos pesadas, seguras, acostumadas ao papel. Essas contas, ela apontou o dedo para uma pilha. Eu as vi naquela época. Disse para o Roberto, ou o senhor me mostra o galpão real desses fornecedores, ou eu não registro. Ele me olhou. Dona Lourdes, registre. Temos acordos. E eu? O senhor tem acordos. Eu tenho minha assinatura. Em uma semana, me fizeram um auto dizendo que eu havia cometido erros na escrituração de outro contrato. Disse na cara dele que era fraude. Ele me disse, vai embora por bem, senão vai ser por mal. E eu fui. Ela calou. Depois enfiou a mão sob o aparador, tirou de lá uma caixa de sapatos embrulhada com fita. Eu sabia que algum dia iam perguntar. Aqui tem cópias de tudo que eu consegui tirar. Pelo contrato com a clínica antiga, pelos fornecedores normais, pelos salários, e os romaneios originais dos 6 meses anteriores à minha demissão, antes de Roberto começar a enfiar as empresas dele. Seu Nicolau a olhava, e dava para ver que por dentro dele havia algo convulsionando. Ele pôs a palma sobre a caixa. Me perdoa, Lourdes. Naquela época não acreditei em você. Deixa isso, seu Nicolau. Ela fez um gesto com a mão. Aqui o serviço está pegando fogo. Para onde vamos agora? Buscar a Dona Gilda, depois ao advogado. Dona Gilda morava num prédio velho de vários andares perto do terminal rodoviário. Eles a chamaram pelo interfone, e em alguns minutos ela saiu para a rua, com um casaco escuro simples e lenço na cabeça, uma bolsinha de plástico a tiracolo. Quando avistou seu Nicolau, os lábios dela tremeram. Ela deu um passo em sua direção e simplesmente estendeu as 2 palmas, como quem estende uma vela. Seu Nicolau tomou as mãos dela nas suas. Gilda. Seu Nicolau, há muito tempo eu esperava a gente se encontrar assim. Me desculpa por não ter sido antes. Não há do que pedir. Senta, não vou demorar. Já no carro, a caminho do advogado, Vera perguntou. Dona Gilda, e por que você escolheu exatamente eu naquele corredor? Você poderia simplesmente ter entregado o pendrive para o seu Nicolau. Dona Gilda se virou do banco da frente. Filhinha, até ele não dava para chegar. Roberto o vigiava há muito tempo. Cada passo do seu Nicolau estava sendo monitorado. Você era outra coisa. Você estava sendo acompanhada de forma relaxada. Entendi quando ouvi atrás da parede que Roberto estava preparando uma assinatura em seu nome. Algo dentro de mim rangeu. E aí fui ao cartório naquele dia. Pensei, vou chegar, explicar... Mas como se explica num corredor onde tem câmera? E escondi no pano. É uma coisa dessas que ninguém nota. Vera olhava para aquela mulher pequena, de rosto curtido pelo tempo e cabelos grisalhos bem arrumados sob o lenço, e entendia. Esta pessoa salvou não só ela. Esta pessoa por 2 anos carregou dentro de si um segredo alheio e não deixou ele se perder. Dr. André os recebeu imediatamente. Velho conhecido do pai, advogado com 30 anos de experiência, mantinha um pequeno escritório num prédio de 3 andares do centro. O gabinete era apertado, cheio de livros e pastas, com uma janela grande pela qual se espeitava um galho de árvore. Ele apertou a mão de seu Nicolau como quem aperta a mão de alguém que faz muito tempo não vê,
e de quem estava preocupado. Nicolau, você está abatido. André, estou com minha filha e com uma coisa séria. Escuta. Sentaram-se em 4. Vera, o pai, Dona Lourdes e Dona Gilda instalada na ponta, numa cadeira simples com a bolsinha no colo. Doutor. André espalhou diante de si os papéis, o pendrive, a caixa, colocou os óculos e trabalhou como cirurgião, sem emoções, separando metodicamente uma coisa da outra. Fazia anotações nas margens com traços curtos de lápis. Uma vez deu um discreto, uma vez disse: "Ora, veja." Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Resumindo de forma direta: Nicolau, você tem 40%, Roberto tem 25%, Vera tem 35%, da mãe. Pelo estatuto, decisões importantes requerem 60%. Isso todos sabemos. Todos assentiram. O que Roberto quer? Se Vera assinar a transferência da parte, Roberto fica com 60%, e ele não precisa mais perguntar para você. Convoca a assembleia, troca o diretor. O novo diretor então cede os direitos do contrato com as clínicas para uma das empresas de fachada. O dinheiro vai para lá. As dívidas fictícias pelas notas fraudulentas são baixadas na empresa. Parte do maquinário é vendida pelo valor residual, de novo, para os seus. Em 6 meses você fica com uma empresa vazia e processos judiciais. Ele bateu o lápis no pendrive. Na gravação está claro o motivo, o valor, o esquema. É ouro. Vera estava sentada apertando as mãos entre os joelhos. Cada frase caía como um peso na balança. O que fazemos hoje? Continuou o Dr. André. Preparo a queixa-crime na polícia por fraude e tentativa de tomada ilegítima de controle, com o áudio, a correspondência, as impressões e os depoimentos de Dona Lourdes e Dona Gilda em anexo. Paralelamente, entro com um pedido de medida cautelar sobre a parte de Vera para que ninguém possa registrá-la, e junto ao banco para congelar operações com os contratantes suspeitos. E com o Márcio? Perguntou Vera baixinho. O advogado a olhou com gentileza. Com Márcio separadamente. Sobre ele há correspondência e áudio. Ele é cúmplice. Se vier primeiro e prestar depoimento contra Roberto, a pena pode ser reduzida. E o seu casamento é uma história pessoal. Vamos fechar o principal primeiro. Vera assentiu. Sobre o casamento ela ainda não estava pensando. Na verdade, estava pensando, mas de muito longe, como sobre um quarto distante no qual ainda precisava entrar. Agora o mais importante, disse Dr. André, entrelaçando os dedos sobre a mesa. O dia de hoje já passou pela metade. Antes do fim do expediente consigo preparar a queixa, mas as intimações e os mandados de busca e apreensão não ficam prontos em poucas horas. Vou ligar agora para o Dr. Cláudio, o tabelião. Somos conhecidos de longa data. Vou explicar tudo a ele. Ele não vai marcar nada para amanhã. Para a nova reunião pediremos que ele marque depois de amanhã, de manhã. Isso dará à Delegacia de Investigações um dia para preparar a busca e apreensão no escritório de Roberto e coordenar a operação simultânea. E até depois de amanhã, Vera sentiu os dedos esfriarem devagar. Eu vou ter que voltar para casa com o Márcio. Vai e amanhã vai passar o dia inteiro com ele. Caso contrário, ele vai desconfiar e avisar Roberto. Eles vão destruir os papéis e perderemos metade do processo. Você precisa aguentar 1 dia e meio. O adiamento para depois de amanhã fico por minha conta. Agora, na sua frente, ligo para o Dr. Cláudio. Ele mesmo liga para Roberto e diz: "Prezados, tem um imprevisto hoje. Remarcamos para depois de amanhã, às 10 da manhã. Roberto não vai desconfiar. Tabelião é figura independente." Com ele, atrasos acontecem com frequência. Roberto vai ligar para Márcio. Márcio vai para você. E você vai dizer apenas: "Tudo bem, depois de amanhã então, já havia me preparado. Pronto." E se o Márcio ele mesmo ligar para o tabelião? Perguntou Vera baixinho. Não vai ligar, ele não estava conduzindo essa transação diretamente. Tudo passava por Roberto. Mas mesmo que por acaso ligue, Dr. Cláudio vai confirmar a mesma coisa. Com ele, hoje mesmo acerto tudo. É território dele. Ele mesmo não gosta quando esquemas assim rodam debaixo do nariz dele. O pai cobriu a mão dela com a sua. "Filha,
Se ficar difícil, encontramos outro caminho. Vera ergueu os olhos. Consigo. Aguentei dia e meio. Ele não vai desconfiar de nada. Então assim, disse Dr. André pegando um bloco de notas. Dona Lourdes, fica comigo. Registramos seu depoimento. Tenho impressora e gravador aqui. Dona Gilda, peço que venha amanhã à minha casa, não ao escritório, para que ninguém a veja perto de mim. Te passo o endereço. Nicolau, nada de ligar para ninguém, especialmente para Roberto. Se ele ligar, fala sobre máquina, sobre o tempo. Vera não existe no seu dia de hoje, entendido? Todos assentiram. Vera saiu do advogado já no crepúsculo. Seu Nicolau a levava de volta para a cidade até o seu prédio. Ficaram quase sem conversar. Só que antes de chegar em casa, o pai desligou o motor e se virou para ela. Vera, dia e meio, não vou largar o telefone. Eu sei, pai. Ele ficou quieto, esfregou a palma áspera no volante. E mais, eu te amo muito, filha. Não sei dizer isso, mas precisava. Vera se inclinou e deu um beijo na bochecha por barbear dele. Eu também, pai. Ela saiu do carro, subiu ao seu andar. Ficou um segundo parada diante da porta, regulou a respiração, colocou aquele sorriso cansado e culpado que Márcio estava acostumado a ver. Virou a chave. Verinha! Ele surgiu da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Onde você andou tanto tempo? Já estava preocupado. Desculpa, fila enorme na farmácia. Depois medi a pressão no consultório de plantão, me mandaram descansar. Fiquei no banco, depois tomei chá num café, me perdi. Ele foi até ela, a abraçou, deu um beijo na têmpora. Vindo dele havia cheiro de macarrão instantâneo e o mesmo colônia forte. Então, como você está? Melhor, Márcio. Me perdoa por ontem. Entrei em pânico. Eu assino. Só quero fechar o assunto. Só que o tabelião ligou, remarcou para depois de amanhã. Disse que estava com problema com a agenda. Márcio ficou parado um instante, depois relaxou, assentiu. Bom, depois de amanhã, então depois de amanhã. Pelo menos a gente se prepara com calma. Boa menina, não sumiu por aí. Vai lavar as mãos, a comida está esfriando. Ela foi para o banheiro, fechou a porta, abriu a torneira. Baixinho, só com os lábios, na expiração, disse para si mesma, dia e meio, só dia e meio. Atrás da porta, Márcio assobiava algo na cozinha, barulhava com pratos, sem saber que depois de manhã, no cartório do tabelião, não ia encontrar a assinatura da mulher, e sim um investigador. A manhã do quarto dia começou como Márcio gostava. Despertador no celular, melodia animada, cheiro de café da cozinha. Ele já tinha se levantado, posto o café no fogo, cortado o pão. Vera ouvia tudo através de um estado de semiconsciência, sem abrir os olhos. Havia dormido umas 2 horas. À noite ficou deitada ao lado do marido, ouvindo a respiração regular dele e contando os minutos até o amanhecer. Verinha, acorda! Márcio apareceu no quarto, já de camisa, barbeado, de bom humor. Às 10 estamos no tabelião. Passei o seu vestido, o azul. Você fica bem nele. Vera sentou na cama, passou a mão pelo rosto. Obrigada, Márcio. A voz saiu uniforme comum. Ela se surpreendeu consigo mesma. Por dentro, estava vazio e concentrado, como em alguém antes de uma cirurgia que já assinou tudo e agora simplesmente aguarda a maca. Na cozinha, ele lhe serviu café, um sanduíche de queijo, sentou do outro lado, olhava para ela comer e sorria. Sem malícia, suavemente, de dono do pedaço, como alguém que finalmente arrastou um armário pesado até o lugar certo. Depois do tabelião, vamos ao shopping. Compro um casaco novo para você. Você não aguenta mais de ver esse cinza. E que tal viajar nas férias? Praia, sol sem papelada nenhuma. Certo, disse Vera, quebrando a crosta. Vamos embora. O carro ia pelas mesmas ruas cinzentas de 2 dias atrás. As mesmas paradas, as mesmas farmácias, a mesma padaria na esquina, onde uma velhinha com carrinho atravessava a rua. Márcio dirigia com uma das mãos, com a outra segurava a palma dela e esfregava com o polegar as juntas dos dedos. Vera olhava pela janela e contava os semáforos mentalmente.
1, 2, 3. Lembra quando a gente se conheceu? Disse ele de repente. Na festa de casamento do Vitão. Você estava de vestido azul. Eu pensei, pronto, acabou. Homem perdido. Vera virou a cabeça e olhou para o perfil dele. Nariz bem formado, bochecha barbeada, uma pintinha debaixo do ouvido. 12 anos. 12 anos ao lado desse homem. Lembro, ela disse baixinho. Ele sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Perto do cartório, já estava o conhecido carro de Roberto. O próprio Roberto apareceu no caminho, com o mesmo casaco escuro e cachecol de lã fina, sorrindo amplamente, como o dono recebendo os convidados no próprio casamento. Verinha, querida, como vai você? Tem umas bochechas rosadas hoje, tá ótima. Obrigada, Roberto. Hoje tudo bem. Subiram o mesmo segundo andar pela mesma escada com degraus desgastados. No patamar, a monstera ainda estava lá. No corredor, estava vazio. Sem o casal idoso, sem o rapaz de jaqueta. Só no canto, perto do bebedouro, uma mulher limpava devagar o chão com um pano cinza. Dona Gilda. Ela não levantou a cabeça. A secretária se levantou, abriu a porta do escritório. Pode entrar, doutor. Cláudio está esperando. Entraram. O gabinete do tabelião era espaçoso, com uma mesa pesada de madeira escura, poltronas de couro para os visitantes, um cofre grande junto à parede. O tabelião, um homem grisalho de óculos, acenou para eles e empurrou para o meio da mesa uma pilha de documentos. Então vamos conferir. A parte transferida, Vera. A parte recebida, Roberto Ferreira, 35%. Condições de pagamento... Márcio sentou ao lado de Vera, pôs a mão no joelho dela por baixo da mesa. Roberto, do outro lado, abria o casaco. Vera pegou a caneta, pôs diante de si, fez de conta que lia. Nesse momento, do corredor vieram passos. Várias pessoas. A porta do escritório se abriu sem bater. O tabelião levantou a cabeça surpreso. Primeiro entrou Dona Gilda, sem avental, de casaco simples, cabelos arrumados, bolsinha pequena nas mãos. Atrás dela, seu Nicolau, com o mesmo paletó xadrez em que Vera o havia visto ontem. Em seguida, Dr. André com uma pasta. Dona Lourdes. E mais 2 homens, um de jaqueta, uns 50 anos, e um rapaz mais jovem de farda. Márcio devagar tirou a mão do joelho dela. O rosto ficou cinzento, como asfalto depois da chuva. Roberto ficou paralisado com o casaco aberto. O sorriso no rosto dele durou mais 1 segundo. Depois também escorregou. Bom dia, disse o homem de jaqueta. Polícia Civil, Delegacia de Crimes Econômicos. Aguardem para assinar, Dr. Cláudio. O tabelião calado largou a caneta. Doutor. André foi até a mesa, abriu a pasta, espalhou papéis sobre a superfície, pôs o pendrive em cima. Prezados, aqui estão os materiais sobre o esquema de tomada ilegítima de controle da empresa Nicolau Tecidos através da transferência da parte de Vera. Aqui estão cópias das notas fraudulentas das empresas Altex Brasil, Contrade Oeste e Logística do Sul, registradas em endereços fictícios. Aqui estão os relatórios reais da empresa, confirmando a ausência de dívidas reais. Aqui está uma gravação em áudio de uma conversa entre Roberto Ferreira e Márcio, na qual se discute a transferência da parte, o esquema de saída do dinheiro pelo novo contrato e o valor da remuneração de Márcio. Ele fez uma pausa. E os depoimentos escritos das testemunhas, Dona Gilda, que trabalhou como faxineira no escritório, Dona Lourdes, ex-contadora-chefe, e seu Nicolau, proprietário de 40% da empresa. Roberto tentou recuperar o sorriso de antes. Saiu torto. Doutor. André está falando sério. Umas impressões qualquer coisa, umas gravações de origem desconhecida. Isso é risível. Até no tribunal. Isso não é mais tribunal, disse o investigador com calma. É inquérito policial. No tribunal, vão resolver. Agora, no endereço do seu escritório está acontecendo uma busca simultaneamente. Ligação para lá não vai passar. Os celulares foram apreendidos. Estão abrindo o cofre. Roberto empalideceu. Afundou na poltrona. Dona Gilda o olhou diretamente. Sem raiva, sem triunfo.
Eu era faxineira, Roberto. O senhor conversava perto de mim como entre iguais porque não me considerava uma pessoa. Roberto não respondeu. Tirou os óculos em silêncio, os pôs sobre a mesa. Os óculos bateram levemente na madeira. Márcio se virou para Vera. No rosto havia tudo de uma vez: espanto, medo, mágoa. Verinha, o que você fez? Você entende o que acabou de fazer? Você me colocou sob processo. O seu próprio marido. Vera o olhou com calma. Por dentro, nada tremeu. Não fui eu que te coloquei sob processo, Márcio. Foi você, por 2 anos. Ele abriu a boca, fechou. Os maxilares contraíram. Foi tudo armação do seu pai. Ele te lavou o cérebro em um dia, em um único dia. Em um só, acenou Vera. Porque um dia de verdade foi suficiente, e 12 anos de mentira não foram. O investigador deu um passo à frente. Márcio, acompanhe-nos. E você, Roberto, por favor, sem cenas. O tabelião tem câmera, está tudo gravando. Márcio se levantou. Colocaram as algemas nele. Ele não resistiu, movia-se como sonâmbulo. Na porta se virou mais uma vez. Olhou para Vera. Quis dizer algo. Não disse. Os dois foram levados para fora. A porta do escritório se fechou. No escritório ficaram Vera, o pai, Dona Gilda, Dona Lourdes, o tabelião e Dr. André. O tabelião tirou os óculos, limpou-os com o lenço. Dr. Cláudio, disse o advogado com suavidade, hoje não haverá nenhuma transferência de parte. Considerem a transação anulada. Agora formalizamos a medida cautelar oposta, para que a parte de Vera fique protegida. O tabelião assentiu, tirou um formulário em branco. Vera ficou sentada, os olhos fixos na mesa, na mesma superfície onde deveria estar a assinatura dela sob a transferência da parte da mãe. Agora estava a pasta com o processo contra seu marido. O pai pôs a palma no ombro dela, pesada, quente. Vera cobriu a mão dele com a sua. Em 2 horas, tudo estava formalizado. Saíram para a rua. Brilhava um sol fraco de outono. Um gari do outro lado varria folhas em montes. Dr. André apertava mãos e corria para o escritório. Dona Lourdes abraçou Vera brevemente, de forma prática, e foi para o ponto de ônibus. Dona Gilda ficou parada ao lado. Pequena, de casaco simples, segurando sua bolsinha com as 2 mãos. Vera se virou para ela. Dona Gilda, obrigada. Eu não sei como... Não precisa. A mulher fez um gesto com a mão. Seu Nicolau um dia me ajudou. Comprava remédio para o meu marido quando eu mal conseguia sair de casa. Dívida é para pagar. Com nós, o simples é assim. Seu Nicolau se aproximou. Tocou Dona Gilda pelo punho do casaco. Gilda, preciso de uma conversa com você. No arquivo da fábrica está tudo bagunçado, documentos por todo lado. Vem trabalhar para a gente? Não como faxineira, como arquivista, salário decente, uma sala própria. Dona Gilda o olhou com atenção, depois balançou a cabeça. Seu Nicolau, eu já não sou jovem, sala própria não preciso. Mas ao arquivo venho uns 2 dias por semana. Colocar papelada em ordem, isso eu sei. Só vou trazer o pano comigo. Já me acostumei. Vera sorriu. Pela primeira vez em 4 dias. De verdade. Passou 1 mês. Vera foi morar com o pai no bairro perto da fábrica. Voltou ao apartamento com Márcio uma única vez para pegar as coisas. Na mesa da cozinha deixou a aliança e um bilhete com 3 palavras. Não vou voltar. Márcio estava em casa, em liberdade, mas proibido de deixar a cidade. Abatido, de moletom, tentando dizer algo. Pediu, ameaçou, voltou a pedir. Vera, em silêncio, fez a mala e foi embora. Pediu o divórcio 1 semana depois. O processo contra Roberto Ferreira seguia seu curso. As empresas de fachada foram todas identificadas. A contabilidade foi levantada dos últimos 3 anos. O contrato com as clínicas. O pai transferiu para contratantes idôneos. O dinheiro passou a entrar na empresa. No escritório de Roberto ficou o lacre da investigação. Ele próprio aguardava julgamento. Num dos dias de outono, seu Nicolau levou Vera pelos galpões da fábrica. Não como herdeira, não como acionista, como filha.
Eles percorriam a longa nave onde zumbiam máquinas de costura, com cheiro de tecido, óleo e plástico aquecido. As operárias erguiam a cabeça e cumprimentavam seu Nicolau. Ele acenava para cada uma, chamava muitas pelo nome. Aqui o corte, aqui a costura, aqui o produto acabado. Embalagem. Está vendo aquelas prateleiras de depósito, filha? Isso tudo vai para as clínicas. Agora temos 3 cores de uniforme: azul, verde, branco. Vera ouvia e assentiu. O pai falava sobre máquinas, mas em cada palavra havia outra coisa. Eu queria que você visse isso. Eu sonhava que você ficasse por perto. Eu não soube dizer antes. Chegaram a um quartinho no fim do galpão. Antes era uma despensa. Agora estava arrumada. Mesa, estante, luminária, chaleira em cima de uma mesinha. Na parede, um grande quadro de cortiça com etiquetas presas. Fornecedores. Depósito. Arquivo. Atrás da mesa estava sentada Dona Gilda, de óculos pendurados no cordão, costurando papéis num fichário. No canto da mesa, dobrado com cuidado, estava o pano cinzento e empoeirado. O mesmo. Vera o olhou. Depois olhou para Dona Gilda. Dona Gilda, por que você guarda esse pano? É um utensílio de trabalho, respondeu ela tranquilamente, sem tirar os olhos dos papéis. Ainda vai ser útil. Seu Nicolau sorriu, pôs a mão no ombro da filha. Vamos, filha, é hora do almoço. Pedi para fazerem os seus almôndegas favoritos com arroz. Saíram. No galpão zumbiam as máquinas. As mulheres conversavam. Em algum canto ligaram o rádio. A vida seguia, comum, de trabalho, compreensível. Vera andava ao lado do pai pelo longo corredor e pensava numa coisa simples. Às vezes, quem te salva não é um advogado, não é um parente, não é a pessoa mais próxima que você pensava. Às vezes, quem te salva é uma mulher em quem ninguém repara, porque todos estão muito ocupados com seus grandes assuntos. Ela simplesmente empurra o balde pelo corredor, vê a desgraça alheia e te enfia nas mãos um pano empoeirado. E esse pano é suficiente para que toda a sua vida vire em outra direção. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença, minha bem.